Olá, caros estudantes! Eu sou o professor Luca Moreno, formador da disciplina de Prática 5, na qual estamos discutindo questões relacionadas ao ensino da literatura. Nesta videoaula, vamos discutir alguns temas ligados diretamente à literatura na sala de aula, pensando também na leitura e na formação de leitores a partir das concepções trazidas pelas diretrizes curriculares estaduais, já que a Base Nacional Comum Curricular ainda está em processo de implementação. Ainda que a fundamentação teórica das diretrizes curriculares não é refutada pela BNCC. Como você acompanhou até agora, a literatura enquanto disciplina da grade curricular das escolas públicas do nosso estado não existe. Quer dizer, não há uma aula específica de literatura, fazendo com que esta seja trabalhada como componente curricular da disciplina de língua portuguesa. Bom, aí já temos um primeiro problema, pois além da literatura, em 5 aulas semanais no ensino fundamental e menos que isso no ensino médio, o professor de português precisa trabalhar com a produção, leitura e interpretação de textos e com uma infinidade de questões de análise linguística, além da prática da oralidade. O grande prejuízo disso é que se o professor não gostar muito de literatura, ela vai acabar ficando de lado. E com menos estímulo e incentivo, nossos alunos lerão cada vez menos. Em 2006, ou seja, há quase 13 anos, o jornal Folha Online publicou uma matéria com a seguinte manchete: "Leitura no Brasil é uma vergonha", diz The Economist. No primeiro parágrafo da notícia, encontramos que a aversão dos brasileiros aos livros virou assunto da última edição da influente revista britânica The Economist. Para a publicação, a situação precária das bibliotecas públicas e o baixo índice de leitura dos brasileiros constituem motivo para a vergonha nacional, juntamente com o crime e com as taxas de juros. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, caso você tenha interesse em ler a tradução da reportagem do Economist. Bom, a pergunta que devemos fazer é: será que alguma coisa mudou nesses 13 anos? Basta uma pesquisa rápida no Google para sabermos que, infelizmente, as coisas não melhoraram. Na realidade, nós sabemos que cada vez menos nossos alunos se interessam por leitura de uma maneira geral, e menos ainda quando se trata de leitura de textos literários. Não é raro ouvirmos que literatura é chato, que não dá para entender nada, enfim. Talvez isso esteja acontecendo porque estamos vivendo na era da velocidade, da tecnologia, o acesso ao conhecimento e à informação é muito rápido. Eu mesmo acabei de sugerir que vocês busquem uma informação no Google. Ir à biblioteca para pesquisar ou simplesmente para ler está cada vez mais raro entre os adolescentes. A culpa é de quem? Dos pais? Dos professores? De quais professores? Apenas do de português? Dos professores dos anos iniciais que não incentivaram? Não adianta achar culpados, se é que existem. Bom, também é bem verdade que algumas pessoas simplesmente são mais interessadas por leituras que outras. Mas se cairmos nesse reducionismo e deixarmos que a vida se encarregue desses alunos e de suas não leituras, penso que estaremos sendo bastante negligentes com a sua formação para o exercício da cidadania, já que saber ler e entender o que está sendo lido é uma ferramenta básica para isso. Mas você deve ter percebido que estamos falando de leitura e ainda que não seja possível desassociar a leitura da literatura, é importante entendermos que elas não são equivalentes, ou seja, leitura e literatura correspondem a componentes diferentes da disciplina de língua portuguesa. Formar leitores de textos diversos, materializados nos mais variados gêneros textuais do cotidiano, é diferente de formar leitores literários. Veja só. Ler uma notícia é completamente diferente do que ler um conto, por exemplo. Ainda que ambos os textos dialoguem sobre a temática, a performance do leitor que se espera de um e de outro é completamente diferente. Temos que ter em mente, enquanto professores de literatura, o que significa ensinar literatura. Ou ainda, qual é o objeto de ensino de uma aula de literatura e qual o objetivo desse trabalho? Você saberia responder essa questão? A história da literatura, com o objetivo de conhecer a cronologia da literatura, tanto brasileira como mundial, e assim apresentar dados relevantes sobre a vida de autores reconhecidos e contribuir com o conhecimento cultural do aluno. Ou B,
Sempre o próprio texto literário, com o objetivo de levar os alunos a perceberem aquele texto como artístico ou estético, carregado de subjetividade e recursos de escrita, além de capacitar os alunos a adentrarem nos campos mais profundos do texto e desvendarem seus significados. Se você respondeu que o objeto de ensino da literatura é o texto literário e que o objetivo do trabalho com a literatura na escola é justamente sensibilizar o aluno para a leitura desses textos, capacitando-a a perceber o acabamento estético da linguagem, as metáforas e demais figuras de linguagem presentes ali, as representações, as alegorias, as questões sociais e os conflitos que se estabelecem, enfim, que o aluno seja capaz de perceber uma infinidade de elementos que fazem com que um texto torne-se literário, parabéns, você acertou. É exatamente isso que devemos fazer enquanto professores de literatura, trabalhar incansavelmente para que o aluno sensibilize o olhar diante do texto literário e seja capaz de perceber tudo aquilo que já mencionei antes. A captação das intenções por parte do leitor requisita o reconhecimento das marcas linguísticas presentes nos textos. Essa premissa rende a avaliação de que o texto se organiza em função do seu interlocutor, o qual determina, com atitude responsiva-ativa, o que, o como e para que dizer. É preciso ir além da modalidade verbal para textos que se constituem de outras semióticas e permeiam os processos enunciativos de organização do poder. Os educadores precisam ensinar a estratégia da dúvida. Mas então, não posso ensinar a história da literatura? Não posso mencionar datas e dados da vida dos autores? Claro que pode, desde que tenha em mente que esse conteúdo não caracteriza a aula de literatura, mas sim uma aula sobre a história da literatura, o que são coisas bem diferentes. Situar o aluno temporalmente, espacialmente e por vezes até mencionar dados da vida do autor poderá ser útil quando servir para ajudar na significação do texto ou em alguma discussão que surge a partir dele, mas apenas apresentar a cronologia das escolas literárias, seus autores e principais obras não é trabalhar com a literatura. Vejamos. Saber em que momento da história do Brasil a obra O Cortiço foi escrita, por exemplo, ajudará bastante na leitura da obra, pois sabemos, O Cortiço retrata aspectos sociais do Brasil do final do século XIX. De posse dessa informação, os alunos poderão traçar um caminho interpretativo que lhes faça mais sentido. Bem, feitos esses comentários, vamos pensar em algo mais prático para te ajudar a entender melhor. Leia essa notícia. Um homem de 29 anos foi assassinado com 13 tiros na manhã desta terça-feira, dia 12, em Joinville, no norte catarinense. David Vieira, de 29 anos, estava indo de bicicleta para o trabalho quando foi morto. Testemunhas disseram que 2 homens atiraram. Ninguém foi preso pelo crime. A vítima tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e agressão. Com esse assassinato, chega a 131 o número de homicídios no município, neste ano que já superou a marca de 2016, quando foram 126. Agora vejamos um trecho do conto Mineirinho, da Clarice Lispector. Esta é a lei, mas há alguma coisa que, se me fez ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º, tiro, me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Ambos os textos nos relatam o assassinato de um homem com 13 tiros, mas obviamente o que diferencia um do outro é a subjetividade com que o segundo texto é construído. Existe no conto da Clarice uma infinidade de significados a serem atribuídos às palavras empregadas ali. Por exemplo, no trecho, o 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Perceba que isso não tem a ver com o enredo da narrativa e que não é possível interpretar esse trecho de apenas uma forma. Cada leitor atribuirá a ele o significado que puder, baseando-se nas suas próprias experiências, tanto de vida quanto de leitura. É importante que o aluno perceba a diferença do trabalho de um jornalista e de um escritor.
Imagine que você está trabalhando esse mesmo conto em uma turma de terceiro ano do ensino médio, e há entre os alunos um que teve o pai assassinado, outro que presenciou um assassinato, e outros vários que jamais vivenciaram essa situação. Você acha que a recepção do conto será a mesma para todos? Que a experiência de vida dos alunos não influenciará em suas interpretações? Ou ainda, que todos os alunos devem necessariamente chegar às mesmas conclusões com relação ao que a autora quis dizer no trecho? É claro que não. Está um pouco confuso? Não se preocupe, na próxima aula você vai entender melhor porque eu usei a palavra recepção agora há pouco e como podemos repensar as aulas de literatura a partir de uma abordagem que privilegia o aluno enquanto leitor. Nos vemos na próxima videoaula. Até logo!